leitura de um texto. Fique de pé. Há dias que eu estou ruim da voz e estou melhorando. Amanhã eu tenho uma viagem, irmãos, longa, e vou estar em Tauá, juntamente com o pastor Douglas Batista, que é o comentarista dessa última revista, né? Que está terminando agora. Ele vai estar em Tauá e eu estarei indo representar nossa mesa diretora amanhã ali na cidade de Tauá, voltando no domingo pela manhã. Glória a Deus. Vamos ao texto de Gênesis 27, 18 ao 23. Glória a Jesus. De manhã cedo estarei indo, às 7 horas da manhã estarei indo ali na Lagoa do Tapuio, e estaremos indo receber um trabalho que estava sendo dirigido por um pastor ali naquela localidade, que estará sendo transferido para os nossos cuidados pastorais. Então eu estarei indo bem cedo, retorno para poder fazer esta viagem a Tauá. Gênesis 27, 18 a 23. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, o seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Então perguntou: você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu: eu sou. Amém? Pai santo, Deus justo e eterno, te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Te exaltamos, ó Deus, glorificamos o teu nome, porque tu tens sido um Deus amoroso, paciente, longânimo, fiel, justo, verdadeiro, e que tens, Senhor, se importado conosco todos os dias da nossa vida. Assim, meu Pai, que nessa noite a tua palavra também seja mais uma vez ministrada aos nossos corações, e encontre, Senhor, espaço na nossa mente, na nossa alma, ó Deus, sarando as nossas enfermidades, trazendo alimento espiritual, Senhor, renovando e trazendo também a consciência, Senhor, de uma fé santa, justa, diante da tua presença. Pai amado, nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Alex, bota só um pouquinho aqui de som para mim, no retorno. Se puder abrir um pouco o som, está um pouco fechado aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Melhorou, tá bom. Em que você se transforma para conseguir o que deseja? Você pode até escrever essa pergunta, porque ela é muito capciosa, muito intrigante. Em que você se transforma para conseguir o que deseja? Você leva em consideração os princípios éticos, morais e espirituais quando as suas vontades batem às portas do seu coração? Desconsiderar esses princípios é um péssimo indicador do seu caráter.
A fé cristã é exigente e não poderia deixar de ser. Caso ela fosse desprovida de leis, normas, critérios, princípios, não teria valor algum. Você conhece alguma coisa que se mantenha de pé sem que esteja alicerçada sobre fundamentos sólidos? A fé cristã, com certeza, é a mais exigente de todas as crenças. Pois mesmo sem apelar para o rigor e a opressão de regras religiosas, ela exige um comportamento santo a partir da consciência. As palavras de Paulo aos Romanos no capítulo 2 e verso 29 corroboram para o que eu estou dizendo. Quando Paulo diz: judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra. Enquanto a lei de Moisés exigia a circuncisão na carne, a lei de Cristo exige a circuncisão na alma, no coração. E esta obra é realizada pelo Espírito Santo. Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2, versículos 11 e 12: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Portanto, mesmo que você não esteja sendo pressionado por exigências humanas para expressar sua fé, saiba que o Espírito Santo comunica ao seu espírito constantemente como você deve se portar diante do seu projeto de vida. A história que nós lemos aqui, ou pelo menos um pedacinho da história de Jacó, nos traz uma reflexão muito profunda sobre como nós nos comportamos diante das nossas vontades. Mais do que isso, diante dos nossos projetos. Pode ser um deles ou do projeto de vida em si. Essa história é marcada por ambição. Jacó é um homem ambicioso. Como ele é o segundo filho, embora tendo nascido gêmeo, ou seja, no mesmo ventre, né, na mesma hora, formado e crescido juntos, mas ele sai em segundo lugar, mesmo que tenha segurado na perna de seu irmão, Esaú. Mas ele é ambicioso. Mas o que é que Jacó ambiciona? O que ele deseja? Ele deseja o que é impossível. O que é impossível? Ele ser o dono da bênção da primogenitura, porque isso era tão natural que não podia ser mudado, a não ser que o primogênito abrisse mão desse direito. E ele sabe que isso é possível. Então, neste capítulo 27 não tem esses detalhes, mas quando nós voltamos para o capítulo 25, e eu não vou ler muitos versículos, mas o versículo 31 do capítulo 25 diz que Jacó respondeu: primeiro você me venda o direito de primogenitura. E Jacó diz isso para Esaú, porque Esaú está voltando da caça, chegando cansado, porque quem saía para caçar demorava muito tempo para retornar. E então, quando voltava assim com muita fome. E como ele tinha esta ambição, esse desejo, quando Esaú retorna para casa faminto, ele encontra Jacó fazendo ali um guisado, né? Fazendo aquele prato, que o cheiro ia longe, porque Jacó, diferente de Esaú, ele ficava na sua tenda, ele cuidava do campo e vivia em tendas.
Enquanto Esaú era o homem desbravador, guerreiro, bom de caça. Então Jacó oferece-lhe então aquele prato quando Esaú está faminto. E veja, irmãos, que Jacó se aproveita da fraqueza, da fragilidade de seu irmão. Ele pega Esaú exatamente no momento frágil. Os espertos, eles vivem sim de oportunidades. Eles esperam as oportunidades para se dar bem na vida. Esse é um comportamento das pessoas que querem conseguir alguma coisa sem muito trabalho, sem muito esforço, mas se aproveitando da fragilidade do outro. E quem é ambicioso, ele usa desses métodos para alcançar os seus projetos. E então Jacó já se aproveita da fome de Esaú e negocia. No capítulo 25, nesses versos que eu estou lendo, está lá bem explicado como foi essa negociação. Quando Esaú já pensa em comer, ele espera aí, antes de você comer, eu quero que você jure. Eu quero que você faça um juramento, que você está abrindo mão do seu direito de primogênito. E diz o verso 32 e 33, que Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Bom, o negócio foi feito. No entanto, esse direito só poderia vir quando Isaac transferisse essa bênção. O tempo passa, mas Jacó fica ambicionando e esperando a outra oportunidade, já que ele já havia feito negócio com o seu irmão. A segunda etapa seria agora com o seu pai Isaac, pois a bênção repousava sobre Isaac e deveria ser transferida para Jacó, ou para o primogênito. E Jacó vai então tomar esta bênção, porque ele é ambicioso. E nesta ambição, Jacó, ele precisa de 4 coisas, e você pode anotá-las. 4 coisas para que o seu plano seja executado. E o que é que ele precisa? Primeiro, ele precisa ser mentiroso. Jacó precisa mentir para conseguir aquilo que ele havia negociado com seu irmão. Só que o seu irmão vendeu, mas quem faz a transferência dessa bênção, quem ministra essa bênção, é Isaac, seu pai. Então ele vai ficar esperando o momento, e ele precisa mentir. E ele vai mentir exatamente para o seu pai. Os ambiciosos sempre recorrem a este método. A mentira, ela sempre está presente na vida daqueles que têm uma ambição desenfreada. E Jacó, ele diz para o seu pai, quando o seu pai pergunta a ele: quem é você, meu filho? E ele solta a primeira mentira. Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Ele era Esaú? Jacó era Esaú? Não, óbvio que não. Esaú é Esaú, Jacó é Jacó. E por que que ele está dizendo isso para o seu pai? Porque ele está se aproveitando da fragilidade novamente agora de seu pai. Antes de Esaú, quando estava com fome, e ele agora se aproveita da fragilidade do velho Isaac, pois ele já não enxergava, era idoso. E ele, sabendo que seu pai não estava enxergando, então ele se aproveita da cegueira de seu pai Isaac e vai mentir. Pois aquele que usa de mentira sempre está se aproveitando da inocência do outro, da ingenuidade do outro. E Jacó, ele sabe fazer isto. E enganar seu pai não lhe causa nenhum peso, até porque com o seu irmão as coisas já estão mais ou menos alinhadas. Ele já havia feito esse negócio.
Então ele precisa da mentira. Diante dessas ambições, diante desses projetos, Jacó precisa abrir mão do que ele era para se disfarçar, para tomar posse do nome de seu irmão. E então ele usa de outra coisa, outro método, que é a falsa espiritualidade. No nosso meio, as pessoas usam muito a espiritualidade para enganar os outros. Como nós somos pessoas revestidas de fé, de crença, que somos envolvidos também nos sinais, nas maravilhas, nós ficamos propensos a acreditar em tudo aquilo que a gente pensa que é espiritual. E claro, Isaac é um homem idoso, e ele tem sim a promessa de Deus, serve a Deus como se viu seu pai Abraão. E quando Jacó se aproxima dele e diz que é Esaú, aí e ele traz a comida para seu pai, e seu pai pergunta assim: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Porque ele sabia que aquele tempo que ele pediu a Esaú para ir caçar e trazer a caça e preparar a comida, não tinha dado tempo. Então o velho, mesmo sem enxergar, ele está desconfiando da coisa. Mas Jacó, ele tem uma resposta, porque ele contou com a ajuda de sua mãe, e ela preparou 2 cabritos, e ela faz a comida. E Isaac então diz: como foi que você conseguiu esta caça tão depressa? E ele respondeu: porque o Senhor, o seu Deus, mandou ao meu encontro. Veja como agora Jacó já está se utilizando de um artifício de fé, de espiritualidade. Ele está dizendo: olha, eu só consegui fazer esta caça e fazer esta comida porque o seu Deus, ele nem disse que é o meu Deus, ele disse que é o seu Deus. O seu Deus foi que mandou esta caça vir ao meu encontro. Ou seja, era como se ali naquele momento Jacó estivesse dizendo: Deus está nesse negócio, Ele está facilitando as coisas para mim. E Isaac agora entende que Deus pode fazer isso sim. Então ele é vencido nesse argumento. Então ele precisa de mentira, de falsidade, de falsa espiritualidade e da falsificação ideológica. E ele diz assim: quando Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Nesse momento ele passa para outra etapa, pois ele não usa só argumentos, ele se utiliza de uma aparência do seu irmão. Pois Jacó vai ter que ter 2 coisas que ele não tinha, mas que quem tinha era Esaú. Primeiro, ele não sabia caçar. Segundo, ele não era peludo. Eram características de Esaú. Mas como seu pai sabia que Esaú caçava e era peludo, ele precisava vencer esses obstáculos. O primeiro ele já venceu, porque ele trouxe a caça, enganando o seu pai. Depois, como seu pai é cego, ele precisa então tocar em Esaú, porque ele está desconfiando, porque ele está ouvindo a voz é de Jacó. Mas quando ele se aproxima de seu pai Isaac, o seu pai apalpa as suas mãos, os seus braços e diz: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Por quê? Porque Jacó cobriu o seu braço com pelo de animal, e ali ele enganou a Isaac, seu pai. É a falsificação ideológica. Ele tomou o nome e as características, aparências de seu próprio irmão.
ele usa de disfarce, é a quarta coisa: mentira, falsa espiritualidade, falsidade ideológica e disfarce. No versículo 23, 24 diz: e não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. Então Isaac o abençoou. Mas mesmo abençoando, ele volta a perguntar, desconfiando: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: eu sou. Nessas quatro coisas que Jacó usa para enganar seu pai, ainda são utilizadas hoje por muitas pessoas. Muita gente se utiliza disso, porque aqueles que ambicionam coisas grandes caem nessa armadilha. Esta mensagem tem o título de que os seus projetos não estão acima dos princípios. Mas Jacó, ele ignora todos os princípios. Ele ignora a verdade, a espiritualidade verdadeira. Ele ignora a personalidade de seu irmão e suas características físicas. E ele também passa a se utilizar do disfarce, que ele ignora ali a presença física de seu irmão. Vivemos dias, irmãos, tão difíceis, tão complicados. A confiança no outro a cada dia diminui. Homens e mulheres leais, verdadeiros, parecem entrar em extinção. Nos decepcionamos de vez em quando com os amigos, com os próximos. E sabe por que nós nos decepcionamos? Porque muitos deles usam de disfarce. Não são verdadeiros. Não são autênticos. Mas para conseguir aquilo que quer, se utiliza desses métodos. Mentem sem sentir nenhum pesar, sem sentir nenhum peso na consciência. E a ambição, ela atropela os princípios. Não leva em consideração a ética, a moral, o espiritual, família. Nada disso é tão importante quanto os seus projetos de vida. E eu conheço alguns homens que abriram mão da esposa e dos filhos, porque estavam querendo uma coisa e ficaram cegos por isso. Pode até ser legítimo o que ele deseja, como por exemplo uma formação, um emprego, uma posição. Mas uma coisa não pode ser ambicionada em detrimento da outra. A nossa vida não pode perder as bases que nos sustentam. Como poderemos construir nossa história, nossa vida baseada em mentira e disfarces? Não podemos pensar que Deus pode ser enganado. Quando o homem é enganado, mas Deus não é enganado. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas muitos esquecem dessas leis estabelecidas por Deus e acabam se utilizando de métodos, de comportamentos, de condutas que são completamente contrárias à nossa fé. Na introdução dessa mensagem eu falei que a nossa fé é exigente, e é mesmo. Como não poderia ser? A nossa fé perderia o sentido completamente se ela não exigisse de cada um de nós, no mínimo, um caráter, uma boa conduta. A nossa fé perderia o sentido se tivéssemos a liberdade para fazermos o que bem entendêssemos, sem levar em consideração o que nós pregamos.
Por isso é interessante que qualquer projeto de vida, qualquer vontade, qualquer plano estejam submissos aos princípios e às leis estabelecidas na palavra de Deus. Não podemos ser homens de negócio sem levar em consideração as leis sobre negócios que a Bíblia diz. Não podemos ser homens casados perdendo os princípios de um homem casado conforme a palavra. Não podemos ter nenhum comportamento que seja contrário à fé que nós nos orgulhamos tanto. A nossa vida é pautada e é medida conforme as nossas atitudes e não o que nós falamos. Então qualquer ambição desenfreada, sem limites, sem critérios, vai atropelar tudo aquilo que você aprendeu na igreja. E eu já vi muita gente sentado nos bancos da igreja por muitos anos, até conseguir realizar um determinado sonho e quebrar todos os princípios, todos os ensinamentos, todas as normas, todas as leis que ele aprendeu por toda a vida. Jacó é o exemplo de uma pessoa que ambiciona algo e que não mede as consequências, que se utiliza de métodos escusos para alcançar os seus propósitos. A ambição pode atropelar os princípios que hoje você tem em suas mãos. Quem deve nortear a sua vida não é o que as leis dos homens dizem, mas sim aquilo que está escrito. A exigência da fé cristã não está em uma lista de normas e regras estabelecidas por uma igreja. Tudo o que nós sabemos sobre ética, sobre moral, sobre comportamento, sobre conduta, está na palavra de Deus. E essa palavra foi implantada em nós, não apenas para sermos salvos da ira futura e termos o direito de entrar no céu um dia. Esta palavra chegou em nossa vida para transformar o nosso caráter, para nos fazer novas criaturas, para sermos pessoas dignas de respeito em qualquer lugar. Para conseguir o seu objetivo, o que você tem feito? Jacó se disfarçou de Esaú para conseguir aquela bênção de primogenitura. Você tem sido você mesmo diante das suas vontades? Você tem se comportado diferente daquilo que você é? Como você reage quando a ambição bate na sua porta? Como você reage quando os desejos que são contrários à fé chegam até a sua mente e o seu coração? Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2 e versos 3 e 4: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Filipenses 2, 3, 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. E é comum a gente encontrar pessoas na igreja que são tão egoístas, que não levam em consideração o pensamento coletivo. Ao contrário, sai falando da própria igreja, sai falando do próprio pastor, sai falando das amigas de infância que cresceram dentro do próprio templo, na mesma igreja. Há pessoas tão egoístas, tão interesseiras, que não levam em consideração o que está na palavra, mas sim o desejo de conseguir aquilo que pensa, que quer, que deseja. Será que isso é comportamento de um crente, de uma crente?
para conseguir vencer na vida, precisa passar por cima dos outros, precisa tirar o que é do outro. Isso não é comportamento de crente. E todos nós devemos estar debaixo desses princípios, dessas leis. Quando Paulo diz: cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Esse texto, irmãos, é um tapa na cara de muitos de nós, que o egoísmo tem sido uma realidade no meio do povo cristão. Há uma concorrência. A gente percebe tantos concorrendo uns com os outros, e que quando tem uma oportunidade, tesoura o outro, coloca o outro para trás, não respeita o direito, a vontade, o pensamento coletivo da igreja, a visão da igreja. É cada um por si. Isto é um pensamento faccioso, que semeia contenda, e a palavra de Deus repreende isso severamente. E nós fomos agregados ao corpo de Cristo, não foi para ser melhor do que o outro, para menosprezar o outro, para perseguir o outro. Ao contrário, o corpo de Cristo é composto por vários membros, e nenhum pode dizer para o outro membro que é superior a ele, ou que não precisa dele. Todos nós precisamos uns dos outros, todos nós somos dependentes uns dos outros. Por isso, quando a ambição, o desejo bater no seu coração para conseguir qualquer coisa, veja se esses desejos não estão sufocando a palavra de Deus que um dia foi enxertada em seu coração, se não está trazendo prejuízo para a sua família, para a sua vida espiritual. Quantos obreiros já perderam o ritmo da caminhada, porque desviaram o foco do chamado de Deus? Quantos obreiros já não têm mais graça alguma em falar, em se comportar, em fazer alguma coisa na obra, porque perderam o foco, porque a ambição por alguma coisa desviou as suas atenções de tal forma que ele é vazio, é lata vazia. Porque ambicionaram alguma coisa e estão disfarçados de outra coisa, porque quebraram princípios, quebraram regras, normas, ignoraram valores que são prioridades em nossa vida. E diante desse desafio da ambição, do desejo de possuir, de um projeto, você continua sendo você mesmo, ou também recorre ao disfarce? Diante de uma oportunidade, você continua sendo você mesmo, o crente em Jesus? Ou tem aproveitado as oportunidades para se beneficiar, prejudicando o outro? E eu não estou falando de outro, só do outro crente não, é de qualquer pessoa. Você pensa que Deus só castiga quando você prejudica o outro crente? E muita gente que se engana, porque pensa que o próximo dele só é o crente da igreja dele. O outro é qualquer outro. Pode ser crente, pode ser descrente, pode ser da mesma igreja ou de outra igreja. E diante desse desafio, do seu projeto de vida, dos seus sonhos, que não é pecado projetar, não é pecado sonhar. O pecado é quando este sonho, esse desejo se torna uma ambição que despreza e ignora todas as regras, todas as leis, que ignora a circuncisão do coração.
que a lei de Cristo foi implantada em nosso coração, em nossa mente. Provérbios 10 e 9 diz o seguinte, Provérbios 10 e 9: quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. E como é triste você saber que no meio daqueles que estão glorificando ao mesmo Deus, cantando, louvando ao mesmo Deus, mas não anda com você, não tem integridade, e fica tentando assim enrolar todo mundo. E tem pessoas que sorriem fácil para os outros, mas é um disfarce. Tem pessoas até que abraçam com facilidade, é um disfarce, muitas delas, é um disfarce. Ela não está sendo ela mesma, é um papel, está atuando. O bom mesmo é andar com integridade. Quem é íntegro, quem é autêntico, anda com segurança. Pois se você quer conseguir posição usando de algum disfarce, de mentira, falsificando alguma coisa, não esqueça que o Deus que nós servimos é o Deus que vê todas as coisas. Tem uma brincadeirazinha de criança mesmo assim, pequena, como a minha neta, que tem menos de um ano, que gosta muito de eu fazer com meus filhos. Colocava um pano, né, cobrindo ela, depois puxa assim de uma vez, ou então em cima da gente mesmo. Ela acha engraçado, né? E eu imagino Deus também tirando esse paninho de vez em quando, né? Te achei, estou te vendo, né? E muita gente está debaixo de um lençol, mas Deus, Ele puxa o lençol de vez em quando, irmão. Ele puxa a capa e vê o que está debaixo. Aleluia. Ele sabe o profundo e o escondido. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21. Paulo diz aos Coríntios 8 e 21, 2 Coríntios 8 e 21. Olha como é interessante esta palavra de Paulo. Pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Esse aqui não é Jacó não, viu, irmãos? Esse aqui não é Jacó, que bota uma roupa de pelos, pele de cabra, para que seu pai cego apalpe e diga: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Ei, Deus não é cego. O pastor pode ser cego, mas Deus não é. O Espírito Santo não é. O teu pai pode ser cego, tua mãe também, teu esposo ou tua esposa, mas Deus não é. Aleluia. Os seus olhos veem você. Aleluia. E Deus estava vendo tudo que Jacó estava fazendo. E Deus estava aplaudindo por acaso? Não. E Jacó vai levar essa culpa por muitos anos. Mais de 20 anos sofrendo com a culpa de ter enganado o seu irmão. E ele só vai ficar livre dessa consequência da culpa no dia em que ele luta com Deus, pedindo para que o anjo do Senhor lhe abençoe, para que ele seja bem sucedido na reconciliação com seu irmão. O problema é que as pessoas não são punidas instantaneamente e acham que Deus esqueceu.
Mas a Bíblia é clara quando diz que Deus castiga o que ama, né? E Deus amava Jacó, assim como também te ama. Mas a peia chega, filho. A consequência vem. A prestação de contas aparece um dia. A fatura chega. E é você que tem que pagar. Então é melhor andar com integridade. Abra mão da mentira, pois Paulo diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, que não furte mais. Ou seja, a vida velha ficou para trás. Eis que tudo se fez novo, e filho. Tenha uma mente nova em Cristo Jesus, uma nova mentalidade, um novo comportamento. Não viva no disfarce, porque disfarce é do mundo. Mas o crente é uma carta aberta, é uma carta lida. E o crente é filho da luz e não das trevas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 18, ele diz, Hebreus 13 e 18: orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Não precisava, irmãos, de pregação, nem de exortação do pastor, porque tudo está aqui nesta palavra. Tudo está aqui. Por isso que Deus não tem ninguém por inocente, porque a sua palavra já foi nos dada. Tudo o que a fé nos exige está aqui neste livro. E se você é crente em Jesus, aprenda a amar as Escrituras e andar por ela. Glória a Deus. Por isso, o escritor está dizendo: eu tenho uma consciência limpa, que em todas as circunstâncias nós procuramos fazer o que é correto. Mas tem gente que ama fazer o que é errado. Tem uma tendência tão miserável de fazer o que é errado, que é todo tempo como que o pastor tirando e ele voltando. Por isso que a arma do pastor é o cajado, né? É o cajado que arrasta para o aprisco. E tem ovelha trabalhosa, escuta a mensagem toda sexta-feira, mas lá fora faz diferente. Deixe de ser teimoso, você vai sofrer pelo resto da vida se você não começar a fazer as coisas de maneira correta. Vai sofrer mesmo, porque Jesus te trouxe para este lugar para você aprender a ser melhor, a crescer como gente, como pessoa, a ter sucesso na vida. Não adianta estar quebrando a cara, porque só glorificar a Deus, levantar a mão e achar que está tudo resolvido. Não está. É preciso ser autêntico, é preciso ser fiel, é preciso ser íntegro. A fé exige isso. E não podemos continuar pensando que disfarce vai dar jeito. Lá no céu não entra. Não entra. Só entra puro. Lembrei do hino agora, só entra lavado, né? No céu só entra lavado com o sangue de Jesus. Aleluia! Todo e qualquer projeto que ignore os princípios e valores, os quais dão o sentido à sua fé, devem ser abortados. Ei, filho, você está seguindo num rumo em que você deixou de lado aqueles princípios que você já sabe quais são. Você quebrou as regras, você fugiu dos parâmetros. Para um pouco, isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Pode até estar dando certo para o ímpio, mas para você não. Pode dar certo para o enganador lá fora, para o desobediente, mas para você que diz que é crente, não dá certo. Um dia a casa cai, viu? Um dia as coisas vão ser esclarecidas. Então trate de fazer as coisas corretas hoje, porque Deus vai aprovar o teu comportamento. E o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Deus tem coisas melhores, mas se comporte como crente, como servo de Deus. Aborte todos os planos que são contrários à tua fé.
pode dar as contas dele. Rasgue o rascunho, o projeto, lance fora e diga: eu só quero aquilo que for conforme ao que está escrito na palavra a meu respeito. Eu só quero aquilo que está dentro de uma vontade de Deus, dentro das leis estabelecidas pelo meu Senhor. E eu não preciso de lei de homens. A lei foi colocada no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem um Espírito Santo sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa de uma cartilha, não precisa de uma lista de normas, porque o Espírito Santo de Deus fala ao seu espírito toda hora. O Espírito Santo fala ao seu espírito toda hora. Sabe por quê? Porque ele não é um carteiro que vem de vez em quando na tua porta. Ele não é uma mensagem que chega de vez em quando no teu celular. Ele mora em você. Ele está em você. Ele reside em você 24 horas por dia. Aleluia. Aborte tudo aquilo que é contrário à sua fé em Cristo Jesus. Pastor, e Jacó? Jacó se deu bem. Ele enganou o irmão, enganou o pai e ainda se deu bem. O princípio da vida dele foi feio, até o Senhor chama ele para uma briga santa e dizer: a partir de hoje você não será mais Jacó. Você não será mais chamado de Jacó. Você agora tem um novo nome, é Israel. Príncipe poderoso, príncipe do Senhor. Você está deixando a vida velha para trás. O teu histórico era feio. Você saiu de casa fugido, enganou seu irmão, mas eu vou mudar a tua história hoje. Jacó chorava por aquele encontro, Jacó chorava pela reconciliação. E Jacó teve que ter um momento de transformação na sua vida, para deixar de ser o Jacó velho, aquele que cometeu estes erros, e o Senhor mudar a sua história. Quem sabe se não é hoje, exatamente hoje, que o Senhor está dizendo: hoje, neste momento, é o tempo da mudança da sua história, da sua vida. Você e eu temos sonhos, projetos, vontades, mas nunca isso pode subir a nossa cabeça ao ponto de esquecer tudo aquilo que nós aprendemos às custas de muito suor, de muito labor, de muito enfado, de muita exigência, de renúncia. E todos nós que aqui estamos tivemos que renunciar a muitas coisas. Isso não pode ter sido em vão. Não pode ter sido em vão tudo aquilo que eu renunciei, tudo aquilo que você renunciou para ser um crente. Então, já que você renunciou essas coisas para ser um crente, seja um crente de verdade. Seja um crente transformado. Todos nós somos tentados a recorrermos a métodos contrários à nossa fé, porque o diabo bate na nossa porta, chega no nosso ouvido. As nossas necessidades, as nossas vontades são portas que se abrem, facilitando essas influências, esses assédios. Então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas vontades. E eu já aconselhei tanta gente, eu já ouvi muitas pessoas: pastor, mas eu tenho um direito de ser feliz, eu tenho uma vontade de ter uma pessoa assim, eu tenho uma vontade de ter tal coisa assim. Tudo bem, todos nós temos sim vontade de felicidade, de conquista, de sucesso, mas tudo isso deve estar submisso à palavra de Deus. Tudo. Você tem vontade de crescer ministerialmente? Esteja submisso às leis estabelecidas na palavra. Tem vontade de ser um bom esposo? Seja submisso àquilo que a palavra diz. Uma boa esposa, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado. Seja submisso à palavra de Deus. Não importa. Seja submisso à palavra de Deus, porque todas as nossas vontades, elas vêm recheadas de
de carnalidade muitas vezes, produzidas na nossa mente, que às vezes é levada por interesses pessoais e egoístas. Mas devemos ter o cuidado para que o Espírito de Deus seja convidado a filtrar estas vontades, a passar na peneira da palavra, a passar no filtro do Espírito Santo. E você não pode estar gritando para Deus ouvir, para que Ele atenda o teu grito de qualquer jeito. O Espírito Santo é quem intercede por nós. É o Espírito Santo quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele não vai interceder por você se os seus interesses não forem autênticos, não forem verdadeiros. O Espírito Santo não vai mentir para o Deus Pai. Ele não vai levar pedido idiota, egoístas, cheio de orgulhos. O Espírito Santo não vai interceder por esta pessoa, por esta oração. Mas chore na presença do Senhor e submeta as suas vontades ao Espírito Santo, e Ele vai levar até o trono da graça de Deus. E Ele vai interceder, porque nós, quando estamos realmente querendo alguma coisa, nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, Ele organiza a oração, organiza o pensamento, organiza a vontade da alma, e Ele mostra, revela ao Pai o que nós realmente queremos. Por esse motivo devemos vigiar nesta área, para não sermos enganados pela ambição da vida. Para não sermos gananciosos, avarentos, presunçosos, cheios de orgulho, desrespeitando o direito dos outros, se disfarçando no meio do povo de Deus, fazendo aquela velha política, criando grupos, porque tem interesses, disseminando ideias e pensamentos, inverdades. Isso é algo diabólico. Tenha cuidado com essas pessoas, mesmo sendo crente da sua igreja, desta igreja. É o conselho que eu dou como pastor a você. Se um crente desta igreja, dessa nossa igreja, se comportar de maneira indecente, mentirosa, falsa, se afaste dele. Se afaste dele. E eu dou um recado também para as moças. Se você está namorando com uma pessoa que é mentirosa, mesmo sendo crente desta igreja, se afaste, dê um tchau para esse rapaz. Se ele é mentiroso, preguiçoso, se ele não é autêntico, não é um crente de verdade, dê um tchau para ele. E para a moça também. Se não se comportar como quando está namorando de maneira decente, vai ser um péssimo marido, uma péssima esposa. Seja inteligente. Ele é da assembleia lá do pastor Sóstenes, e eu sei do intento do coração desse rapaz ou dessa moça. Seja crente de verdade, filho. Não engane a filha alheia, não engane o filho alheio. E quantos casais hoje estão sofrendo aqui? Não, porque é da mesma igreja. Se ele não presta aqui dentro, não case com ele. Você vai ter um péssimo casamento. Você vai sofrer as consequências, porque ele está disfarçado, ele tem ambição de alguma coisa, mas não é um crente autêntico, verdadeiro, não merece confiança. Pastor, eu vendi para um crente lá da sua igreja, e eu com isso? Não sou corretora de seguro, nem financeira. Se ele não paga, não venda. Não é porque é da Assembleia de Deus que ele é perfeito, não. Então, querido, tenha cuidado com os seus interesses, para você não ficar apaixonado e cego. E quantas vezes dei conselho a moças, a rapazes: mas eu quero, pois queira. Está disposto a pagar o preço? Pague. Porque crente teimoso só vai na peia, só vai sofrendo. Porque o pai está ajudando, a mãe está ajudando, o pastor ajudando,
mas ele faz o que é errado. Então se responsabiliza pelo erro, porque quem entra nesse caminho só aprende na prova. Mas se você não quer entrar nesse caminho da aprovação, seja hoje um bom ouvinte e um bom praticante. Não use dos métodos de Jacó, mas seja um crente autêntico. Se você tem projeto, se você tem sonho, coloque todos eles debaixo da palavra de Deus, e o Senhor vai cumprir todos eles, vai realizar, porque isso é para o louvor e a glória do seu nome. Fiquemos todos de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem força para dar um glória a Jesus, irmão? Engula aí, bem, tá ardendo na garganta, engula, né? Tá doendo na barriga, não tem problema. O remédio aqui é prevenção, irmãos. Dói, mas faz bem. Bora cantar, gente? Estou esperando faz a hora. Glória a Deus. Quero ser como um jardim fechado, glória, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim, glória a Deus, como um manancial. Estás aqui, Senhor, neste lugar.